Fala, meus queridos, sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da família Tricolor. Peço aquele like, sua inscrição, o seu compartilhamento, seja membro desse canal, me ajuda aí, conto com a colaboração de todos vocês. Informação sobre o Cano, meu Deus, comunicado aí do setor que trabalha com a imprensa lá do Fluminense, trazendo a informação que o jogador, é uma boa notícia, fica calmo. Calma, torcedor, calma, torcedor. É uma boa notícia, mas o Renato vai ter que se virar aí para resolver esse problema, até o Cano voltar. O jogador Germán Cano, que torceu o joelho na última partida contra o Aparecidense, foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Eita! O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Cano deixou o campo com dores durante a partida contra o Aparecidense pela Copa do Brasil, nesta terça-feira, dia 29. O tratamento é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. O comunicado do Fluminense não dá uma previsão de volta para o jogador. Só diz que é lesão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas não informa o tempo de recuperação. O que a gente tem é o pessoal lá do Globo, através do Diogo Dantas, trazendo a informação que o Cano passou por exames nessa nessa quarta-feira, e não teve constatada nenhuma lesão grave no joelho esquerdo. O atacante já iniciou o processo de recuperação com a fisioterapia. A previsão inicial de retorno é entre 3 e 4 semanas. Então o Cano voltaria uma semana antes do Mundial de Clubes. Vai voltar nas vésperas do Mundial. Ali tem o jogo contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, dia 1º de junho. O jogo contra o Ceará foi adiado, porque o Fluminense joga no dia 16 de junho contra o Borussia Dortmund. Então o Cano só voltaria às vésperas do Mundial. Um mês de maio praticamente todo em recuperação. Recuperação dessa contusão, que eu vou repetir para vocês, que é lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Então, um mês de recuperação, segundo o Globo. O Fluminense não dá previsão de retorno dele. Então, um mês, são 30 dias, é o mês de maio todo sem jogar. Então, ele está fora do jogo contra o Sport, está fora da Sul-Americana, dessa fase de grupos da Sul-Americana. Ele não vai jogar contra o São José lá na Bolívia, está fora. Está fora também do jogo contra o Atlético Mineiro, dia 5 de maio, lá em Minas. Também não joga contra o União Espanhola no Maracanã no dia 14 de maio. Também não pega o Juventude fora. E nem no jogo da volta contra o Aparecidense, que é no dia 21 de maio. Então, o jogo contra o Aparecidense, marcado por Serra Dourada, o Cano também está fora. No clássico contra o Vasco, dia 24 de maio, no Maracanã, também não teremos a presença do Cano, e nem na partida contra o Once Caldas no Maracanã. As duas últimas rodadas do Fluminense, na fase de grupos da Sul-Americana, com jogos no Maracanã, contra a União Espanhola e Once Caldas, no dia 29 de maio, o Cano está fora. Só voltando no dia 1º de junho, contra o Internacional no Beira-Rio, se tudo der certo. Mas para o Mundial ele estaria pronto para jogar. Em que condições? Aí é que a gente pergunta. Em que condições ele voltando a atuar no dia 1º de junho, tendo a estreia no Mundial no dia 17 de junho, a gente vai precisar aí de um processo de recuperação, não só do joelho, também uma preparação física, torcendo para que não tenha nenhuma intercorrência aí de problema muscular, porque
Sabe como é que é? Você começa a preservar a perna do joelho, onde você teve um problema, aí você acaba sobrecarregando a outra. Então essa é a situação aí preocupante, uma hora muito ruim para a gente perder o Cano. Principalmente porque as opções para a posição de centroavante são escassas. Bem poucas, quase nenhuma. No momento a gente tem o Everaldo, que será o titular, e no banco de reserva não tem ninguém que faça essa função. Teve um inscrito que falou o seguinte para mim: o Flamengo perdeu o Pedro, negociou o Bruno Henrique e negociou o Gabriel Barbosa. E escalou o Bruno Henrique de centroavante e deu certo. Mas será que temos no elenco um Bruno Henrique para improvisar de centroavante? Aí o Renato vai ter essa missão. Para a reserva do Everaldo a partir de hoje é titular durante o mês de maio, até o jogo contra o Internacional, a gente tem o centroavante do Sub-20, que é o Kelvin, de 19 anos, que foi relacionado para a partida contra o São José, União Espanhola, lá no Chile, que foram da garotada, passear lá no Chile, e o jogo terminou 1-1, o Kelvin estava nesse bonde que foi lá para o Chile. 19 anos, joga de centroavante no Sub-20. Eu não sei se ele é goleador, se faz muitos gols, eu não vejo o nome dele sempre aparecendo como goleador, mas é a opção mais imediata ali, certamente será relacionado daqui em diante para ser opção no banco de reserva. Vai que surge um novo centroavante aí. A gente tinha 2 centroavantes no início do ano, né? Tinha o JK, que não botava a cabeça no lugar, trazia um monte de problema, alternativa que o Fluminense não questiona, mas a alternativa que o Fluminense encontrou é emprestá-lo para um clube mexicano. A gente tinha o Cauã Elias, mas surgiu uma oferta, segundo a visão do CEO Mário, boa de negociar o Cauã Elias, ele acabou negociando para o Shakhtar Donetsk. Era o centroavante do ano de 2024, que quase nós fomos rebaixados, mas ele fez os gols dele e se virou ali, com 18 anos, bem jovem. Ele teve a responsabilidade, a personalidade de assumir a posição quando o Cano só vivia machucado, em 2024. O Cano teve vários problemas. Problema no tornozelo, problema no joelho. E isso está se tornando até... Eu sei que foi uma coisa acidental no jogo contra o Aparecidense. Ele foi numa disputa de lance, quando ele baixou a perna, ele dobrou o joelho. Isso acontece. E em 2024 ele teve problemas também de articulação. Mas está sendo uma coisa recorrente no Cano. Não dá só para você contar com ele e com o Everaldo a temporada toda. O Fluminense precisa ir ao mercado, contratar, trazer um centroavante. É difícil agora nesse momento encontrar na Série B. A janela internacional está fechada. Vai encontrar onde? Na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vai confiar isso no scout do Fluminense para resolver esse problema. Aí vai ser complicado para trazer um centroavante para chegar para... Não é só para ser o reserva do Everaldo. É para brigar pela titularidade, é para ser titular, cara. É para suprir uma posição importante, que é o camarada, que é um homem-gol. E tem no elenco esse atacante de lado que possa fazer essa função de centroavante? Será que tem? O Lavega saberia jogar de centroavante? O Serna saberia jogar de centroavante? E aí, como é que fica? Como é que fica? Quem ganha um salário mais de R$1 milhão que tem que resolver esse problema, não sou eu, né? Que é o Renato. Também tem o Matheus Reis, né? 18 anos aí, 18 para 19, que é mexicano / brasileiro. O pai dele, quando ele nasceu, jogava no futebol mexicano, na seleção, não, acho que não, no futebol mexicano. O garoto que é naturalizado mexicano e jogou pela seleção mexicana. E também foi centroavante da seleção brasileira. Então ele tem dupla nacionalidade, que é o Matheus Reis, que é um bom, joga bola, é um bom atacante, tem um futuro enorme pela frente, mais até do que o Kelvin. Mas está voltando de contusão, também voltando de problema no joelho. Diferente do Riquelme e do Isaac, ele foi operado. O Riquelme e o Isaac não, eles tiveram, né, a mesma situação do Cano. Não há necessidade de operação. Foi como é que eles falam? Um tratamento conservador.
Mas o Matheus Reis não, ele passou por uma cirurgia e deve voltar aos treinos com os companheiros já nessa semana, nas próximas semanas aí. É uma opção para a posição de centroavante. O garoto é talentoso. Então tem o Kelvin e o Matheus Reis. Ou o Fluminense vai no mercado atrás do centroavante. Porque nesse momento só tem o possante Everaldo. Aí é erro na montagem do elenco e o culpado tem nome e CPF. Vocês sabem muito bem quem montou esse elenco. Então deixa o like, se inscreva no canal, recupera boa recuperação pro Cano, que ele se recupere o mais depressa possível. Eu sei que a idade torna isso um pouquinho mais lento, mas que ele se recupere o mais depressa possível. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!